Olá! Confira os melhores e piores momentos da temporada 2025 em 10 minutos. Fui a todas as corridas de F1 este ano, começando na Austrália com muita chuva e ação. Isaac Hadjar bateu bem na minha frente. Antes da corrida, o australiano Jack Doohan bateu e abandonou após menos de 6 voltas. Carlos saiu na segunda volta, Alonso na volta 34, Oscar rodou na volta 44 e perdeu chance de pódio. Liam Lawson abandonou na 47. Isso deixou Lando Norris com o primeiro pódio do ano em Melbourne. A segunda etapa foi na China. E de forma surpreendente, ambos os carros da Ferrari foram desclassificados após a corrida e eles não foram os únicos. Pierre Gasly também foi desclassificado pela Ferrari. O ano começou de forma chocante. Liam Lawson teve desempenho ruim, enquanto Oscar Piastri conquistou sua terceira vitória na carreira no Japão. Vimos Liam e Yuki trocarem de posição. Liam, com só 2 corridas na Red Bull para se provar, não foi suficiente. Jack Doohan também não foi, bateu na curva 1 ao entrar com tudo e sistema de redução de arrasto aberto, atingindo o muro a alta velocidade. Carlos Sainz foi multado em 20 mil euros por se atrasar para o hino nacional devido a um mal-estar estomacal, gerando polêmica entre os fãs. No fim, Max Verstappen garantiu sua primeira vitória em 9 meses diante de uma torcida japonesa animada. A quarta etapa no Bahrein teve pouca movimentação, destacando apenas a quarta vitória de Oscar Piastri, seguido por George Russell e Lando Norris. Fiz um vídeo de previsões antes da temporada e em breve direi como me saí nos resultados. A quinta etapa ocorreu em Jeddah, Arábia Saudita, onde 2 dos meus maiores posts do ano foram sobre as namoradas dos pilotos. Tudo começou com Kimi Antonelli abraçando sua namorada Aliska na chegada. Uma rara demonstração de carinho. Carlos Sainz beijou Rebecca só para minha câmera, a caminho da pista. O acidente de Lando Norris no Q3 fez com que ele largasse em P10 na corrida, e este foi o pódio final. Sebastian Vettel surgiu pouco antes do fim de semana da corrida, participando com jovens em uma pista de kart em Jeddah para promover mulheres no esporte local. Obrigado a Bitdefender pelo patrocínio deste vídeo. Após viajar para todas as corridas de F1, estou em casa, mas ainda preciso cuidar da minha segurança online. Ataques cibernéticos podem ocorrer a qualquer momento e lugar. Mesmo passando menos tempo nos meus dispositivos após o fim da temporada de F1, ainda estou em risco. Por isso uso o Bitdefender. A segurança premium do Bitdefender oferece defesa avançada, gerenciador de senha seguro, proteção de e-mail e VPN ilimitada. Então, esteja eu viajando ou relaxando em casa, eu sei que estou em boas mãos quando se trata de segurança online. Se eu tiver dúvida, como ao receber um link ou mensagem suspeita, a proteção contra golpes do chatbot inteligência artificial da Bitdefender me ajuda rapidamente. Só copio e colo na conversa e ele verifica. Clique no link na descrição para saber mais e testar 90 dias grátis da Bitdefender. A primeira de 3 corridas foi a 6ª etapa nos Estados Unidos, em Miami, que marcou a última participação de Jack Doohan. Ele já sabia que faria só 6 corridas no início da temporada. O mais impressionante é que o empresário dele, Flávio Briatore, o colocou na Alpine, mas também tinha interesse em Franco Colapinto. No fim, o negócio foi melhor para Franco que para Jack. Nessa corrida, descobrimos que Max Verstappen era pai. O interesse em Max era grande quando chegou à pista. E lembra do desfile dos pilotos? Sim, carros de Lego. Que ideia incrível! E não foi a única vez que vimos pilotos em carros de Lego. No fim de semana de corrida, Oscar Piastri liderou com um hat-trick de vitórias em 2025. Imola sediou a 7ª rodada, mas logo após a corrida anterior, o chefe da Alpine, Ollie Oakes, renunciou de forma misteriosa. Foi para Dubai, mas logo voltou a Imola com a equipe de F2, a Ritec. Conversei rapidamente com ele lá. Foi um cenário interessante, com certeza, e eu não acho que ouvimos o fim dessa história. Acho que há mais nessa história e vamos descobrir nos próximos meses. Mas pouco antes do fim de semana de corrida, Max Verstappen foi para a pista na Alemanha, o Nautlifer como Franz Hermann. Isso bombou nas redes sociais. Ele pilotava uma Ferrari 296 Gran Turismo 3 e teria batido o recorde da pista para Gran Turismo 3, mas o tempo oficial não foi divulgado. Na pista, Franco Colapinto voltou ao esporte no lugar de Jack Doohan e sofreu um grande acidente com Yuki Tsunoda naquela corrida. E foi assim que o pódio ficou na noite de domingo. A 8ª etapa foi em Mônaco, uma das minhas corridas favoritas. Adoro o espetáculo e o fato de ter ficado em um navio. O Explorer 2 foi especial. Em fotografia, para nós, é um sonho. E essa corrida foi a primeira vez que a F1 determinou que todos os carros deveriam parar 2 vezes durante a corrida, na esperança de torná-la mais emocionante.
No fim, isso só deixou tudo mais chato. Não quero ver de novo. Lando Norris venceu. E também, assim como Max Verstappen na semana anterior, estabeleceu um recorde de pista, embora o dele tenha sido em um carro de F1 na pista. Foi nessa corrida que conhecemos Meg, namorada dele. Na época postei a foto e mencionei que era a namorada do Lando. Posso dizer que uma pequena parte das fãs enlouqueceu, chorando e negando que ela fosse a namorada dele. Pare de falar isso. Acontece que era mesmo a namorada dele, e eu sabia disso, e com certeza qualquer pessoa próxima do Lando também sabia. Mas algumas das garotas comentando naquela postagem não queriam que fosse esse o caso. Isso acabaria com a chance delas de talvez se tornarem uma futura senhora Norris em Barcelona. Lance Stroll não participou da corrida de domingo devido a uma lesão na mão que exigiu atendimento médico. Bem, houve muita conversa sobre se isso foi realmente devido a um incidente de ciclismo ou se foi porque ele colocou a mão através de uma parede. Após uma classificação comum, Lance se classificou, mas desistiu, impedindo substituição. Assim, a Aston Martin correu apenas com um carro no Grande Prêmio da Espanha. Outro evento marcante em Barcelona foi o encontro entre George Russell e Max Verstappen. Max recebeu 10 segundos de penalidade e muitos atribuem a isso sua derrota no campeonato deste ano. Essa foi apenas uma das 24 corridas e no final este foi o pódio. A 10ª etapa foi em Montreal, Canadá, e antes do fim de semana de corrida assistimos à prévia de F1, o filme. O filme arrecadaria muito dinheiro e seria uma ótima promoção para o esporte. Na corrida de domingo destaco duas coisas: Kimi Antonelli conquistando seu primeiro pódio e o que veio depois. Foi uma grande comemoração, mas também houve más notícias. Lando Norris colidiu com a traseira de Oscar Piastri, tirando sua chance de pontuar, mas sem grandes danos ao carro de Oscar. E o pódio ficou assim no Grande Prêmio da Áustria. Uma placa da Qatar Airways, suspensa acima da pista após a primeira curva, desabou após ser atingida por um caminhão. No começo da corrida, enquanto os carros faziam a volta de formação, Carlos Sainz não conseguiu movimentar seu carro. Eventualmente, ele conseguiu ligar o carro e teve que começar a corrida do pit lane, mas isso não deu muito certo porque o carro dele realmente pegou fogo. A corrida terminou para Carlos. Max e Kimi se envolveram em um incidente e Liam Lawson alcançou seu melhor resultado, ficando em sexto. Antes deste pódio final, no maior evento de 2025, que é o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, multidões enormes, 500 mil de pessoas durante os 4 dias. Foi uma batalha da McLaren no topo, com Lando Norris terminando no pódio, vencendo sua corrida em casa na frente de Oscar Piastri. Mas foi o terceiro colocado que chamou muita atenção. Nico Hülkenberg conquistou seu primeiro pódio após 239 largadas. E enquanto a torcida enlouquecia pelo Lando, eles também estavam curtindo a empolgação do Nico. Vou revisar minhas previsões feitas no início do ano e comparar com os resultados reais. Como verá, acertei o vencedor. Lando Norris, viva! Coloquei o Lewis em segundo, mas ele ficou em sexto. Eu cheguei perto com o Max, não fiquei muito longe, com Charles Kimi ali na marca, o mesmo com George. Muitos me criticaram por colocar Fernando em 8º e Lance em 15º. Na verdade, não fui tão burro, pois o Fernando ficou em 10º e o Lance em 16º. Errei bastante com Pierre Gasly, fui ambicioso com Oliver Bearman e Esteban Ocon, e Liam Lawson ficou na média. Com Yuki, errei por 4 posições. Isaac Hadjar surpreendeu. Jack Doohan terminou em último e correu só 6 vezes. Nico, Carlos e Alex foram muito melhores do que previ e Gabriel Bortoleto ficou próximo do que sugeri. Como foram suas previsões? Próximo foi a vez de Spa e pela primeira vez em décadas Christian Horner não comandou a Red Bull. Antes da corrida, o conselho da Red Bull decidiu que Christian não era mais o homem certo para liderar a equipe e o dispensou. Sim, foi polêmico, gerou muita discussão na mídia, mas Laurent Mekies assumiu o cargo e prosperou desde então. O Grande Prêmio da Hungria ficou marcado pelo duelo final entre Oscar Piastri e Lando Norris. Com Oscar tão perto, mas incapaz de ultrapassar Lando, foi difícil de engolir para Oscar. Gabriel Bortoleto terminou em sexto e estava nas nuvens. Por outro lado, Lewis Hamilton não estava indo nada bem, dizendo depois na área de imprensa que ele foi inútil. E nas redes sociais, essa foi uma das minhas 5 melhores postagens do ano. Vamos para o Grande Prêmio da Holanda. E um forte acidente para Lance Stroll no treino livre, 2 fez com que sua sessão terminasse abruptamente. Lando abandonou a corrida devido a uma pane no motor. Charles Leclerc ficou parado na curva 3 por um bom tempo, proporcionando uma ótima oportunidade de foto para mim. O destaque da corrida foi o terceiro lugar de Isaac Hadjar. O novato ficou empolgado, se exaltou um pouco e acabou quebrando um troféu que depois foi substituído. Esse também foi o fim de semana em que Valtteri Bottas e Checo Pérez foram anunciados como pilotos da Cadillac para 2026.
Monza foi marcante pela vitória de Max Verstappen porque seria a primeira de 6 vitórias nas últimas 9 corridas da temporada. Esse evento também resultou em uma das minhas imagens mais populares nas redes, mostrando Charles e Max correndo para o hino nacional para não serem penalizados. Assim como Carlos Sainz no início do ano, a 17ª etapa em Baku ficou marcada pelo recorde de bandeiras vermelhas em uma classificação. 6, quebrando o recorde anterior de 5. No Grande Prêmio de Imola 2022 e Grande Prêmio de São Paulo 2024, a classificação geralmente dura menos de 1 hora, mas desta vez levou mais de 2. Ainda assim, Liam Lawson conquistou seu melhor resultado, ficando em terceiro. O dia da corrida foi o pior do ano para a McLaren, com Oscar. Piastri bateu na primeira volta e passou quase toda a corrida sentado naquela curva. E esse foi o pódio, com Carlos Sainz comemorando seu primeiro pódio com a Williams. Foi um resultado dos sonhos para o piloto espanhol, que já havia subido ao pódio neste ano no Grande Prêmio de Singapura. Todos os pilotos tiveram que usar colete de resfriamento devido ao calor extremo na corrida. Isso não incomodou George Russell, que venceu, mas o destaque foi o incidente na primeira curva da primeira volta. Ao se tocarem, Oscar sentiu que Lando o prejudicou. Foi uma disputa justa e, no fim, os pilotos garantiram o campeonato de construtores para a McLaren. Naquela noite, a equipe McLaren celebrou bastante em Singapura. A 19ª etapa foi em Austin, Texas, e tivemos um ótimo fim de semana de corrida sprint, com Lando e Oscar colidindo na primeira curva. Isso beneficiou Max Verstappen. Ele ganhou as 2 corridas no fim de semana e reduziu ainda mais a diferença no Mundial de Pilotos. Uma coisa que surgiu em Austin foi a questão do engenheiro de corrida de Lando Norris colocar fita adesiva na parede. A Red Bull foi multada por retornar à pista após já tê-la liberado. O mecânico voltou para remover a fita adesiva que a McLaren colocou na parede. Bem, o motivo pelo qual aquela fita foi colocada ali era para que Lando pudesse alinhar o carro dele perfeitamente. Agora, não há nada de errado em tirar aquela fita e não há nada de errado em colocá-la ali. A equipe não foi punida pelo mecânico ter voltado para a pista. E a McLaren continuou colocando fita na parede pelo resto do ano? Sim. E a Red Bull continuou tirando a fita? Não continuou. Pelo que percebi, não. Liam Lawson surpreendeu fiscais na curva 1, mas na verdade já tinha entrado no pit lane. Os fiscais puderam ir recolher detritos, mas foram lentos, saindo da pista com Liam fazendo a curva 1 e se surpreendendo ao ver 2 deles ainda na pista. E aqui estão os 3 primeiros daquela corrida. A 21ª etapa no Brasil foi um choque para o candidato ao título, Oscar Piastri. Ele bateu e abandonou a sprint na 6ª volta, além de receber penalidade de 10 segundos por incidente na curva 1 com Kimi Antonelli na corrida principal. Muitos fãs de Piastri se irritaram. A equipe não protestou, pois achou que a decisão favorecia Lando e estavam satisfeitos com isso. O Grande Prêmio de Las Vegas foi sensacional devido a incidentes como a tampa de bueiro solta que interrompeu a sessão de treino livre. 2. Mais impressionante, os 2 pilotos da McLaren foram desclassificados após detectarem desgaste excessivo nos blocos de deslizamento dos carros. Final sensacional de uma corrida interessante, com Max vencendo e mantendo vivas as chances de conquistar o 5º título mundial. Na penúltima corrida no Qatar, Oscar liderava, mas uma estratégia ruim o manteve na pista. O safety car abriu caminho para Max, para liderar, vencer a 7ª corrida do ano e garantir o 2º lugar na disputa pelo título. Isso significou que tudo se resumiu à corrida final em Abu Dhabi. Lando só precisava ficar entre os 3 primeiros para conquistar seu primeiro título mundial. Ele terminou em terceiro e foi coroado campeão, tornando-se o 35º piloto a receber o título. Foi uma temporada fascinante, com a McLaren em destaque e a Williams como grande revelação. A Ferrari não teve sorte, a Alpine terminou em último. Ainda assim, com o novo regulamento entrando em vigor no ano que vem, é impossível saber quem vai brigar pelo campeonato de construtores. No começo deste ano, eu apostei na Ferrari como campeã. Coloquei a Alpine em 5º e a Williams em 9º, bem longe. Acertei do 2º ao 4º lugares na ordem, só que cada um ficou uma posição abaixo do real. Agora, antes de você sair, poderia clicar no botão de curtir e para quem ainda não é inscrito, eu convido a clicar neste botão. Lembrete, meus livros de fim de ano já estão à venda. No site keymillman.com ou no link abaixo você pode pedir o seu, com envio para quase todo mundo. Obrigado por assistir e continue apaixonado. 1, 2, 3, 4. Por que não estou vendo isso na tela? Agora sim, aí está.